iniciarmos nossa reunião, Tiago farei uma leitura para já irmos nos sintonizando com algo. E hoje o capítulo será o capítulo 29 do livro Vinha de Luz, intitulado Guardemos o Coração. E o benfeitor espiritual Emmanuel utiliza-se do capítulo 1 de Tiago, versículo 8. O homem de coração nobre é inconstante em todos os seus caminhos. Urge reconhecer que no sentido reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e recolhimento podem iniciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos descuidadores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer, é incontido, na dor, revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e eterno para que as divinas mãos nele gravem os augustos exílios. Atendida a semelhante exposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Na noite de hoje recebemos nosso companheiro Jair Teixeira, que falará sobre o tema de exposto, reencarnação, causa e efeito. E antes de passarmos a palavra a ele, nosso companheiro Ilvio fará a prece inicial. Com Deus amado, Mestre Jesus, louvamos o Senhor mais uma vez a tua presença, agradecendo a fraterna companhia dos nossos bondosos amigos da espiritualidade religiosa. Permita, Senhor, mais essa noite, possamos ter as nossas consciências simpáticas e abertas aos ensinamentos que recebemos. Pedimos a tua assistência para o nosso instante. Que seja conosco, hoje e Faça a palavra. Boa noite a todos e a todas. Agradecer a casa pela oportunidade de estar aqui, bater um papo com vocês a respeito da reencarnação. A encarnação na doutrina espírita, ela pode ser tangenciada de três maneiras, como a própria doutrina. Poderíamos encontrar um viés a partir da religião, é um best-seller da doutrina espírita, que é reencarnação na Bíblia. Poderíamos falar através da filosofia, com vários questionamentos, tem várias obras que tangenciam também, mas nós escolhemos para o tema da noite falar a parte da ciência, que tangencia. Talvez um pouco não muito esclarecida, e o próprio Nicodemos, que questionou para Jesus, né? Como é que pode estar grande, já está saindo do ventre da minha mãe e retornar esse mundo? E a doutrina espírita traz uma clareza nítida, e nós vamos tentar aí passar isso para vocês. Eu tenho que me policiar, que tem 71 slides, como já me chamou, falou, nós temos 45 minutos. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender, e talvez essa parte mais difícil de quem é espírito entender de como reencarnar, é admitir os três elementos que existem na formação do
do homem, como eu digo, homem encarnado. Então, o primeiro elemento que nós temos é o espírito, essa centelha inteligente, esse princípio, o senso da moral. O segundo elemento é o corpo, o invólucro grosseiro, esse que nós estamos nos apresentando. E a moeda de troca, talvez aí sim, entendendo esse princípio, que é o perispírito, que é o que liga, é a armaça que liga o corpo ao espírito, não o invólucro fluídico, semimaterial, que tem propriedade fluídica, ele tem propriedade do fluido cósmico universal, como nós vamos mostrar, e ele tem propriedade também da matéria. E isso nós experimentamos todos os dias, essas duas propriedades semimateriais. Não é essa, eu não vou poder passar aqui agora, ó. Eu não passo, porque esse corpo não permite. Mas quando eu estou dormindo, isso eu vou passar. Eu experimento essas sensações fluídicas todos os dias quando eu estou dormindo. Meu corpo está ali, eu posso em qualquer lugar, sem barreiras materiais. Então eu experimento isso. O médium, o trânsito também experimenta isso. Ele afasta do corpo físico, o espírito pode, então, se valer dessa fluidez e dessa propriedade semimaterial. Então nós temos isso, uma centelha, um perispírito que vai amalgar e vai levar, é um mataborrão, né? É um carbono onde está impregnado tudo que nós temos, e o corpo material. Tudo isso reflete um ao outro. Mas nós temos então, só para a gente entender que é a base da reencarnação, é aí que nós temos que compreender, nós vamos pegar alguns passos importantes do que é ou que seja o perispírito. Olha como é que coloca Allan Kardec no capítulo dos médicos, no capítulo 1. Olha que ele diz muita propriedade. Eu acho que aí sim, se nós entendêssemos o que está aqui, a ciência praticamente, nós teríamos muita coisa aí pela frente. Ele fala assim, ó, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúvel e não aceitável complemento eu. Um deles é a reencarnação. Entendendo o perispírito aqui é tranquilo saber, é tranquilo responder para Nicodemos a dúvida dele. Então, olha lá, a primeira coisa que está na questão 257 do Livro dos Espíritos é assim, ó, o perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. Então, ele tem esse limite, ele tem essa propriedade de ter exatamente como o corpo físico as propriedades que ele tem, físico, química, fisiológicas, materiais, só que ele tem propriedades que às vezes o corpo físico não tem. Uma coisa importante, de onde vem esse perispírito? Como é que ele é formado? Como é que ele é concebido? Ele é concebido de um fluido maior, que a doutrina espírita chama de fluido cósmico universal, que dá, na verdade, toda a propriedade, não só da Terra, do corpo físico, ela dá propriedade ao mundo como um todo, ao universo como um todo. Ele tem esse fluido cósmico universal, ele pode ser modificado de acordo de onde se esteja tirando esse material. Então, no plano espiritual também vai ter o fluido cósmico universal, com certeza, com outras propriedades. Então, ele diz assim, é tomada do meio ambiente, pelo espírito, do fluido universal, ou cósmico universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até um certo ponto a própria matéria inerte. E aí ele prossegue, então, no que a gente tem na questão 27, mas o elemento material é necessário juntar ao fluido universal, que exerce papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. E aí nós temos aqui um esquema, para poder falar assim, dos elementos gerais do universo. Deus, como Criador, usando para isso o fluido cósmico universal, onde nós vamos ter propriedades do espírito, a espiritual, a propriedade da matéria-prima, e deduzindo disso aqui, nós formamos toda a matéria, seja essa matéria que nós estamos usando na presente encarnação e globo, que é a Terra, seja no plano espiritual. O que muda é a matéria. Para nos valermos muito facilmente, vamos recorrer à nossa cozinha de casa. Quando eu pego e abro a minha geladeira e pego um pedaço de gelo, é matéria sólida. Se eu deixar essa matéria lá, esse gelo lá, ele vai transformar essa matéria e ela vai virar água. E se eu pegar essa matéria, que é água, e colocar dentro de um aquecedor, ele vai virar gás e vapor. A diferença é um pouquinho que o gás e vapor, quando acontece, ele volta ao processo a virar água, aí nós podemos falar que estamos diante de
um fluido que é conversível. O gás não. Então não há nenhum milagre nisso. Nós não operamos essa matéria diuturnamente. Qualquer dona de casa faz isso. Agora, se você explicar, provavelmente para ela te falar quais as propriedades atomísticas e os eventos físico-químicos que ocorreu, ela não vai te explicar. Então, na verdade, a gente já começa a entender um pouco que essa matéria nós a transformamos. Nós lidamos com ela no dia a dia e fazemos transformações dela. E exatamente isso é importante entender, que quando a gente for falar da reencarnação, como que opera o princípio do espírito poder reencarnar, do ponto de vista embriológico, é fácil entender isso, e nós lidamos com essa matéria no dia a dia. Mas se você pegar um físico, se pegar um bioquímico, ele vai te explicar o que está acontecendo. E no plano espiritual também é assim. Se manipula a matéria consciente ou inconscientemente. O importante é que a matéria é suscetível a estados de transição, de forma que ela não fique em um elemento só. Lavoisier já decantava isso há muito tempo, não é? Nada se cria, nada se cava, tudo se transforma na matéria. A matéria é o tempo todo mutável. E aí nós seguimos, então, uma representação onde esse espírito tem uma ligação com o fluido cósmico universal dentro dessa matéria. E aí, continuando a questão ainda 27, ele diz: poderíamos dizer que a quintessência da matéria é o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual. E na vida orgânica nós temos um outro fluido, e aí sim, mais específico, mais determinado, que é o fluido vital, é o fluido que dá vida, é o fluido que dá energia para o corpo físico se utilizar. E quando nós vemos isso, nós vemos então na questão agora já 63 do Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca o fluido vital, é ele que dá vida a todos os seres, que absorve e assimila. E nós colocamos mais no nosso gráficozinho, mais um detalhe. Nós teríamos então o espírito, o fluido universal, a matéria, mas animando essa matéria nós temos o fluido vital. Como diz o de Paulo, ele já está abençoado em ter essa quota expandida desse fluido que tem limitação, que coincide exatamente com a falência dos órgãos físicos, do ponto de vista de morte fisiológica, é esgotar esse fluido, é esgotar essa energia que emana de todo e embebe todo o nosso corpo. Olha como é que ele fala lá para a gente, na questão 65. O princípio vital reside num corpo que conhecemos. Ele diz assim, ó, ele tem como fonte fluido universal, que é tudo, ele só repete o que a gente já falou, toda a sede está no fluido universal, é o que chamamos de fluido magnético. O fluido elétrico harmonizado é o intermediário entre o espírito e a matéria. E nós então podemos concluir lá na questão 141, quando ele diz assim, ó, a alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro de chamar esse espírito, o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já temos dito. E nós fechamos assim, então, para entender e começar a ver a reencarnação. Temos então a apresentação do espírito, o perispírito, que é semelhante, com propriedades semimateriais, em algumas circunstâncias que eu já falei, exemplo do sono, exemplo do médio em transe ou não. Nós experimentamos sensações. É comum se perguntar ao médico qual a sensação que ele sente quando ele está à mesa para o intercâmbio mediúnico. Ou ele vai se sentir muito pequeno, ou ele vai se sentir muito grande, e na verdade nós não temos essa propriedade da matéria. A gente sente que muito grande, mas vai comer muito, a barriga cresce. Não mais do que isso, né? Mas essa sensação mesmo de pequenez, e é uma sensação que, inclusive, aos vanguardeiros, aos primeiros que vão experimentar essa sensação como médium, não é muito boa, não é muito confortável, porque é assustador. Você sente essa presença, eu estou ficando muito pequeno, ou muito grande, dilatando. São sensações perispiríticas. Aí o princípio vital e a matéria fazendo, ou somando, ou fechando o corpo físico. Dessa forma, se a gente entender isso, que isso na verdade é muito natural, que nós manipulamos essa propriedade, que isso faz parte do dia a dia, manipular o sólido, líquido, gasoso, voltar essa propriedade. Nós brincamos com isso o tempo todo, tendo ou não ciência disso. O nosso químico que faz o nosso sabonete, faz o nosso óleo, ele manipula a matéria o tempo todo. E saindo dessa premissa fica muito
fácil, não por acaso, no livro dos Médiuns, no capítulo 1, que o codificador afirma: conhecendo o perispírito, nós vamos conhecer uma chave de muitos problemas que ainda para nós, alguns de nós, da encarnação, é insolúvel. É na chave dele que está a resolução. Então eu vou me valer aí do livro do André Luiz, Missionário da Luz, onde ele analisa uma reencarnação, a reencarnação do Espírito, do Segismundo, e essa reencarnação, lembrando, agora ficou fácil por causa do livro agora do filme do André Luiz, o primeiro, Nosso Lar. No Nosso Lar tem planejamento de encarnação, tem um ministério, tem tudo, tem toda uma cidade no plano espiritual muito mais melhorada. E eu lembro na época, né, olha o esforço do André Luiz. Em 1945 escreveu um livro e falar para a gente que, sendo que o computador surgiu em 1950, o primeiro modelo de computador ENIAC foi em 1950. Em 45 ele tenta explicar um negócio que era somado com televisão, mas que você podia digitar com uma máquina de datilografia. E ele, um esforço, a gente voltar no livro, a gente vai ver um esforço que ele tenta assim: não, eu estou aqui com o notebook, eu estou aqui no Skype. E ele fala assim: eu consigo, através desse aparelho, falar com as pessoas, ver as pessoas. E ele não sabia, mas seria fácil. Eu estou usando um notebook, usando o Skype, estou conversando, estou usando o celular. Só que isso foi em 45. E era muito fácil a gente compreender isso, se fosse agora. Mas quando a gente ia ali, lá até foi colocado, e a própria federação colocava isso em xeque: será que o Chico ainda foi não? Então nós temos uma cidade muito melhor, que tem lá o seu departamento de reencarnação. E também lá nós temos quem? Nós temos pessoas que como aqui, projeta para as pessoas maquiagem, projeta roupa do corpo físico. Nós temos desenhistas lá, nós temos laboratórios que vão fornecer esse maquete. Mas uma pergunta que se faz é assim: bom, tem lá, tem desenhista, está lá o cérebro, está lá os rins, está tudo projetado, o André Luiz está aqui olhando, vão participar, mas quem pode participar? Quem realmente participou da formação do corpo? E aí ele explica para nós: quem participou disso? Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que lhes apresenta em frente da reencarnação. Infelizmente, não são todos os espíritos que têm essa clarividência ou essa amplitude de conhecimento a nível espiritual, porque todas as nossas faces que nós nos escondemos, todas as nossas máscaras, indubitavelmente, elas cairão pós-encarnação, pós-desencarne. Nós não vamos ficar mais. Hoje nós enganamos algumas pessoas por algum tempo, algumas mais por um tempo, mas não vão conseguir depois de desencarnar. E nesse processo nós elaboramos lá, nós participamos exatamente aqui. Tem várias questões, né? Me lembro lá de uma reencarnante que, ao olhar o corpo dela, a maquete, eu estou muito bonito. E o Jorge Cecílio estava do lado, endocrinologista, sugeriu: não, então muda lá uma glanduzinha, ela vai ter mais gordinha e tal, vai ter problema endócrino, e vai ter. Aí foi atendido o pedido do Jorge. Eu estou brincando com só o Jorge, mas é verdade, tirando o Jorge Cecílio, que é endocrinologista, está ali, tirando ele, o resto está certo. Realmente ela teve uma modificação e ficou mais fácil. E isso às vezes a gente reclama, né? Tem isso, tem aquilo, nós pedimos, nós que elaboramos. Temos direito de reclamar da gente mesmo, não. O pão Deus, meu Deus, eu podia. Não, foi nós que escolhemos. Então vamos lá, senão não termina. Bom, como é que se dá a encarnação de Segismundo? Tem lá que Segismundo, Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou o Adelino. E a Raquel foi parar no prostíbulo, desencarnado, os três, com muita vibração de ódio. E no plano espiritual, com essa clarividência, ver que a coisa continua, que não é assim, o casal resolveu então receber aquele que era então o grande infeliz, né? Como diz o Divaldo, não há assassino, há uma alma comprometida com a dor. Então resolveu albergar Jesus como filho. E aí, nesse inteirinho, é
que se dá um processo que a gente vai analisar da reencarnação. Aqui nós vemos aqui o André Luiz, que o instrutor que vai mediar essa reencarnação, o Alexandre, chegando próximo à casa do casal. Lá está o casal lá, à mesa, no jantar, e a família espiritual com o próprio Segismundo. O Segismundo já está aqui muito abatido e tal. O próprio espírito reencarnante já está ali, com um plano espiritual, que o André Luiz que narra acompanhando. Muito bem, nós dividimos didaticamente as etapas que isso foi ocorrendo na narrativa do André Luiz. E a primeira etapa foi essa aqui, ó, a magnetização do corpo perispiritual. Por isso que eu comecei falando que era o perispírito. O que eles foram fazer? Exatamente o que faz todo mundo que está numa reunião de comunicação espiritual, de intercâmbio espiritual, tem alguém assistente e que ora, que transmite passe. E esse passe vai fazer com que aquele perispírito, que é totalmente flexível e manipulável enquanto matéria, eles fazem exatamente isso, foi magnetizando o corpo de perispírito do Segismundo. Em seguida, a transformação fisiológica, e tudo que eu vou pôr aqui aparece na minha tirada do livro, ele coloca, torna-se ele mais pálido, seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. E entra na terceira etapa, que é a etapa de mentalização induzida. Os espíritos então começam a induzir, ali o Alexandre e a sua equipe, o André narra, induzir aquele espírito que está magnetizado, ele começa a induzir e olha o que faz, sintonize conosco. Esse foi o que o André, o Alexandre fala ao Segismundo, que já está magnetizado. Sintonize conosco relativamente à forma infantil. Mentalize sua volta ao refúgio materno da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal, faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar-se criança para aprender a ser homem. E não mais do que isso, olha o que o André Luiz fala, ao influxo magnético de Alexandre, que é o coordenador espiritual, e dos construtores, o perispírito tornava-se, a forma perispírica tornava reduzida. A operação não foi curta nem simples, identificava um esforço geral para que se efetuasse a redução. Então nós temos aqui agora a redução dele. Falta então agora a transformação do psiquismo. E como é que ele faz essa transformação do que é a mente? Ele diz, Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez, e as suas respostas às nossas perguntas afetosas não se revelavam completa. Com grande assombro meu, verifiquei que a forma do nosso amigo assemelhava-se a de uma criança. Foi exatamente isso aí na lousa que aconteceu. É como se tivesse um processo anestésico. Depois disso, ele ia perdendo essa consciência, ele foi induzido, e aí o primeiro milagre Nicodemos está aí ouvindo, né? Muitos Nicodemos ouvindo. Não fez nada, ele só mexeu na forma espiritual que qualquer médico que está aqui experimenta isso na sessão. Você fala, grande espiritual fluido. Não tem milagre nisso. Está lá, ó, a forma reduzida, ele foi induzindo, e ele ficou na forma perispiritual. Tá, mas e aí? Como é que vai ligar essa forma que está agora, a forma de um bebê espiritual, à matéria? Como é que nós vamos ligar esse espírito à mãe, à matéria, ao útero? Tudo bem, vamos lá ver. Eu dividi em algumas partes para ficar didático. A primeira parte ele faz isso, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar minúcias do fenômeno da fecundação. Então aqui ele começa, o Alexandre já vai na mãe, na Raquel, e começa agora no aparelho, no útero, no aparelho reprodutor da mulher, começar a prepará-lo do ponto de vista espiritual. E nós vamos ver por que isso é preparado. Então na segunda etapa, ele fala assim, ó, através dos condutos naturais que corriam os elementos sexuais masculinos, os espermatozoides, em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão de uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros por minuto, com
com um número de milhões que se seguia em massa para frente. Então ele começa a observar aqui, na média de 250 milhões de espermatozoides, o Alexandre agora começa a olhar a corrida deles. E para que ele corre? Eu tenho um código que eu defini como corpo e perispírito no plano espiritual. E eu tenho um elemento que a partir desse elemento, dessa célula, com o pronúcleo dela, com o pronúcleo da outra, é que vai dar o corpo somático. Então esse 250 milhões tem um dos elementos que ele tem toda essa carga que foi predita no plano espiritual. E o que ele faz então? Após acompanhar profundamente a marcha dos minúsculos competidores que constituem a substância fecundante, identificou o mais apto. Ele identifica o espermatozoide que traz tudo aquilo que foi acertado no plano espiritual, fixando nele o seu potencial magnético, ajudado na corrida para que fosse o primeiro, porque a gente sabe, através da embriologia, que é esse que vai fecundar, penetrar a pequena bolsa materna. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. Então está lá o Alexandre, já no processo da mãe, o espermatozoide ele fixa o elemento que é necessário, e esse espermatozoide traz exatamente o projeto reencarnatório, ele ganha essa corrida e é ele que vai ser fecundado, para se valer do planejamento espiritual que foi acordado no plano espiritual. Bom, a partir disso, o Alexandre vê as disposições cromossômicas, aí ele já entra, de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. É muito interessante que no outro livro, não deu para trazer, senão vai ficar muito grande, Transição Planetária, nós temos um geneticista que acompanha Manuel Filomeno de Miranda, que foi inclusive brasileiro, que se residiu nos Estados Unidos, e ele narra exatamente as primeiras manipulações que foram feitas in vitro, para que se tivesse a fecundação para a mulher que não poderia ser feita. Então nós fazemos isso, os nossos cientistas fazem isso. Eu dou o meu espermatozoide, você dá o óvulo, ele vai lá e faz toda essa operação. Também não tem nenhuma derrogação de lei, muito ao contrário. E aí, salvo engano, a memória do Dr. Sérgio no livro da Transição Planetária, e ele descreve várias operações dessas, quando na Terra, feito sob influência do plano espiritual, apoiado nisso que a gente vai escrevendo para vocês. Então segue lá. A partir disso, sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso, o espermatozoide, prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só. Então está aqui a foto dele penetrando, né, e ganhando a força. E a partir disso nós começamos então a formar a vida física com o pronúcleo feminino e masculino se unindo, e começa então o que a gente vai ver através dele. O que o plano espiritual faz? Ele fez exatamente isso. Aqui está o óvulo, colocou, e a partir daí, o que nós vamos fazer? O que ele vai fazer? Ele faz exatamente isso. Alexandre tocou a pequenina forma com a mão, mantendo o serviço da divisão da cromatina, que é a substância formada pelo celular. Essa é a cromatina aqui. Porque quando ele faz isso, começa a divisão. 2, 4, 8, 16, 32, 64, vai embora, vai dividindo. Então ele tem que, esse processo de divisão é importantíssimo. Muitas das nossas doenças, muitas das nossas variações genéticas que nós temos é nessa divisão. Inclusive, ser, por exemplo, gêmeos, que não era o caso. Então ele vai secundar e vai operar esse processo. Ele vai ser um gestor dessa divisão. Passando então agora, ele ajustou a forma reduzida, olha que interessante. Até aí, ele está preparando só o corpo físico da Raquel. O perispírito Segismundo já foi condensado do ponto de vista de tamanho, do tamanho da representação, volta, ele já esquece, ele já faz uma regressão, ele não lembra, agora volta, preparar desse corpo físico, agora unir essa forma perispiritual a esse corpo. E ele diz assim, ajustou a forma reduzida do Segismundo,
e se penetrava com o organismo perispirítico da Raquel, sobre aquele microscópio globo de luz impregnado de vida. Observei que essa vida latente começou a movimentar-se. E é interessante que Kardec preocupou com isso e perguntou assim: como é que se pode processar a formação do perispírito na matéria orgânica? Ele falou assim, os espíritos respondem assim, célula a célula. Aí André Luiz deixa muito claro agora, célula a célula. Ele reduziu, começou a divisão, coloque em contato célula a célula. E olha o que vai acontecer com o corpo dele. Como é que ele atrai isso? Essas substâncias todas. Havia decorrido precisamente um quarto de hora, 15 minutos, a contar do instante o elemento ativo ganha o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos condutores, Alexandre falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Então, observei a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação. E anotei o cuidado empregado pelo espírito presente para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. Esse disco embrionário, esse que eu estou mostrando para vocês, sem entrar em biologia, mas só para entender o que ele está falando. Ele começa lá então, ali foi quando teve o primeiro célula, começou a divisão, e nós começamos agora, saindo disso aqui, a gente tem processo de hora, e ele vai dividindo. Ó, essa célula tem que ir se dividindo para formar alguns, que nós vamos falar mais na frente, alguns folhetos que dá o corpo humano, endoderme, mesoderme, nós vamos falar um pouco disso. Ele foi exatamente participando dessa formação, dessa molgação dessas células. E aí ele completa lá, o serviço de segmentação celular, que é aquilo lá que a gente mostrou, e ajustamento dos corpúsculos divididos em molde do perispírito. Isso aqui é fantástico, é um molde ali. E eu vou encher nesse molde. Em redução, era francamente mecânico. Só o processo da agora continua. Já fez a argamassa, é como se você fizesse fazer bolo. Pegou o ovo, pegou farinha, pegou o leite, mexeu. Deixou lá, deixa que o resto da natureza cuida. Não tem problema nenhum. E ele continua, obedecendo a disposição natural do campo orgânico. Mas, olha o detalhe, toda entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético de generosas entidades a serviço. Toda a célula filha, que é aquela primeira que formou o espermatozoide com óvulo, era convenientemente preparada para sustentar a tarefa de iniciação do aparelho futuro. E por que ele preocupa com essa forma microscópica? Ele pode não vingar aquilo que foi acordado no plano espiritual. Eu posso ter doenças dessas divisões. Posso ter, por exemplo, ele não está previsto para ser uma síndrome 21, ser um Down, síndrome de Down. Ele pode ter, então, vai mudar a espiritualidade ainda no processo. Depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos consultores, para cada célula formar-se os 3 folhetos, que é esses folhetos, a braspa, a neura e a grândula. Esses folhetos aqui, que ele está manipulando, essas pequenas, que ele está falando de microscópio, é exatamente isso que ele está cuidando. Ao passar do tempo, formava um novo corpo mundo, célula a célula, como já veiculava lá, dentro de um plano simples e inteligente. Está aí então lá, um pequenininho, 3 semanas, ele vai começando a formar. Verifiquei o folheto blastodermo inferior, aí nós vamos ver o que forma, obedecendo às disposições do bode vivo, enrolando-se e apresentando primórdio tubo intestinal, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando tubos epitérmico, nervoso, folheto médio, especialíssima nas primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos. É isso aqui, ó. Esse folheto ele vai dando cada um dos órgãos, dos sistemas que nós temos. E ele vai na sua divisão, da pele, a unha, vai para o cérebro. Esse folheto, cada um deles, por isso que é importante eles participarem. Por isso que os espíritos ficam. Porque cada folhetinho disso aqui, por exemplo, a mesoderma vai dar os músculos, o sistema circulatório, os ossos, os rins, o sistema reprodutor. Esse folheto aqui, então cada um deles tem que cuidar. E é isso que é tão importante de fazer, quando ele fala do folheto. Muito bem, seguindo,
O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar, dando origem ao estômago. As alças de várias espécies, com a movimentação de invaginação interna e externa, davam lugar às estrias, pilosidade e glândulas. O tubo cutâneo começou o serviço da estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Então está lá de novo o que está acontecendo. Ele fala em viginar, dobrar, exatamente essa figura que está aqui na lousa. É essa forma que a gente está vendo que ele está descrevendo. A primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo da organização ativa e sábia. O embrião revelava notadamente desenvolvido. E aí nós temos a primeira coisa que aconteceu. No 20º dia de serviço, olha quanto tempo que a espiritualidade ficou em volta a esse processo. No 20º dia de serviço, o trabalho básico estava pronto. Por quê? Porque a partir disso aí, a não ser que a gestante, a mãe, faça alguma coisa que vá atrapalhar nesse processo, vai embora. Agora é deixar seguir. O direito de viver é o viver de direito. Então, todas essas etapas vamos fazer até 39 semanas e nós vamos tentar terminar um ciclo que nos resta. Essas considerações finais a respeito disso. A primeira, e antes de lançar a primeira, que nós temos que entender que isso aí não tem nada de aberração. Eu costumo dizer o seguinte: a encarnação ela vai ser provada e vai ficar até fácil pela ciência mesmo. Porque os grandes eventos nossos, Galileu Galilei, a Terra é redonda, não, a Terra é redonda, morreu. Os grandes eventos nossos, lembrar o século XIII, XIV, foi ciência. Ciência que foi lá e falou, não, é assim que acontece, é assim que vai fazer. Eu acredito o seguinte, as universidades hoje estão estudando, a USP hoje está estudando, o Jorge que está ali atrás é um pesquisador disso. Nós já temos hoje várias pessoas publicando trabalhos de ensaio. Uma do que eu gosto muito é a transcomunicação. Não estou atual, teria que me atualizar para falar, mas há pouco que eu sei e já vi e li. Você imagina se ligar um televisor da sua casa e falar assim, agora eu vou ver o nosso cara, como é que está lá, vou assistir um culto agora com Clarencio. Utopia. E a hora que você ligar o seu televisor e começar a pegar, hoje, 18 horas, nós vamos fazer juntos aqui no plano material, em vez de eu ficar fazendo palestra, o Jorge, nós vamos sentar aqui agora e ver uma palestra lá de algum espírito. Utopia, né? Utopia. Em 1945, isso era utopia no nosso lar. Hoje todo mundo tem um celular, é utopia celular. A pessoa imaginar um celular, um aparelho que você está aqui, tira do bolso, fala com qualquer um. Eu acho que o futuro é esse. Não tem muito o que discutir. Simplesmente a ciência vai avançar, as coisas vão acontecer, isso vai se dar. Não é irreversível. Interessante que Kardec fala isso. A fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. E diz mais, o dia que a doutrina espírita não tiver com a postulado que a ciência fala, deixa que a doutrina espírita do lado e segue com a ciência. E para terminar, está lá ainda tirado de toda a equipe que participa do processo encarnatório desse livro, eu tirei alguns chamamentos sobre a encarnação. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadros legítimos das leis divinas, acabam por enganar a si mesmo. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar no pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Diz mais, são inúmeros os projetos de corpos futuros, eles falando lá no departamento de encarnação, em nossos setores de serviço. Depende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne
são almas em trabalho de ingente conquista de si próprios. E conclui: a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o Espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muito séculos: o amor cobre multidão do pecado. A existência humana não é um ato acidental, e não é mesmo, né? O problema não é um ato acidental, no plano da ordem divina. A justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por sua obra. E a pergunta é: será que todos nós que aqui estamos reencarnados e os que virão reencarnados são acompanhados como foi o Segismundo? A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Todos nós somos acompanhados. Obrigado e muita paz. Agradecemos ao Jair e rogamos que o Mestre Jesus possa continuar a amparar a sua trajetória encarnatória. Na próxima quinta-feira teremos aqui Diógenes Lucas Rosas, da Federação Espírita do Estado de Goiás. No próximo domingo, Maximiliano Lacerda, da Federação Espírita do Distrito Federal. Nossa casa possui uma biblioteca disponível a todos, a maioria já tem conhecimento. E está disponível os livros lá, com empréstimo de 30 dias, e se precisar renovar por mais 30, a gente faz essa renovação. Temos feito a filmagem das palestras do domingo, e oportunamente nós disponibilizaremos essas cópias também na biblioteca para aqueles que tiverem interesse em locar para rever as palestras. E nós começamos a instituir um procedimento de horário de funcionamento que, desde até 7h25, a biblioteca estará disponível para os empréstimos das obras e filmes e palestras. Depois ela vai ser fechada momentaneamente e retorna novamente ao término da palestra. Então, durante a exposição não haverá nenhum empréstimo ou nenhuma devolução de obras. Então, solicitamos que aqueles que queiram pegar a obra ou devolver, que aguardem o término da palestra ou façam antes. Encerrando esta primeira parte, nosso companheiro Jorge Cecílio fará a prece por nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos em teu nome, amparados e protegidos pela equipe espiritual que nos sustenta, e rogamos que permaneça conosco, Senhor, durante a nossa semana, abençoando nossos passos, inspirando nossos pensamentos, palavras e ações. Que o nosso altar de consagração a Ti, Senhor, possa ser a caridade, possa ser o nosso desejo do bem, possa ser a paz que fazemos em nós mesmos e irradiamos ao nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe e ilumine sempre, e nos proteja e ampare na segunda parte das atividades da noite de hoje. A seguir, então, ofereceremos o benefício do passe magnético para quem tiver necessidade, que nos permaneçam em seus lugares, e chamaremos cada um. Ao